Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já ouviu aquela frase? Quando você tiver a minha idade, vai entender o que eu estou falando. Bom, se você já ouviu, tudo bem. Se você nunca ouviu, com certeza vai ouvir. Ou talvez você esteja falando isso hoje. Afinal de contas, isso é certo ou é errado? Pois é, vamos falar sobre os sinais da falta de maturidade. Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de psicologia, saúde, espiritualidade e, lógico, atualidade. A nossa convidada de hoje é a querida Leila Brandão. Ela é parapsicóloga e escritora e vem bater um papo muito gostoso com a gente hoje. Seja bem-vinda ao Plenitude, Leila. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar com você. Não só pelo trabalho que você realiza, mas principalmente pela sua maturidade espiritual. Obrigada. Leila, será que isso é certo? A gente dizer que a idade vai fazer com que você enxergue que eu, na minha idade hoje, estou falando com propriedade, estou falando a verdade? O que você acha? Acho que tem um quê de verdade, digamos assim, né? Que a experiência de vida traz algumas respostas que você precisa ter que na juventude você não procura. Você já procura na sua maturidade física mesmo. Depois que você... Porque a gente passa um tempo, né, assim, um tempo da sua vida, você fica correndo atrás do que você quer ser, da sua profissão, do encontro do seu parceiro, da realização dos seus filhos depois, etc. e tal. Mas a maturidade, essa plenitude, só vem mesmo se o espírito quiser. Eu acho que isso aí é uma questão de escolha mesmo. Eu quero amadurecer. Porque a maturidade espiritual, a plenitude, é uma questão de escolha, na minha opinião. Ou seja, ela não vem com o tempo. Não, acho que não. Porque a pessoa acho que pode chegar nos seus 70, 80 anos e ser uma pessoa imatura, infantil, chatíssima, é verdade. Porque toda pessoa infantilizada e imatura é chata. É uma pessoa que está fora do tempo e não se enxerga, né? É verdade, então. A maturidade é uma conquista espiritual. Exato. Não é uma conquista física, porque a gente sabe que vai envelhecer. E com o envelhecimento, é claro que depois de algumas passagens na sua vida, alguns desafios, você aprende, que nós somos seres inteligentes. Você aprende alguma coisa, mas não quer dizer que tenha alcançado a maturidade, porque existe o que você falou, tem gente velha, com bastante vivência, bastante desafio, mas continua do mesmo jeito, teimoso, chato, ainda diz assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que conviva comigo. Que me engula. Que me engula. Agora, a gente quando começa a olhar por esse lado, a gente precisa refletir, porque tem muita gente que é extremamente milindrado. O milindre, ele é uma falta de maturidade da pessoa, né? Eu acredito que sim. O melindre é porque nós somos seres muito complexos, né? Vamos dizer assim. Quando você começa a estudar a doutrina dos espíritos e você consegue entender que você é uma alma imortal, transitoriamente encarnada, já é uma grande conquista. Que a maioria das pessoas pensam que o corpo é que tem a alma e não a alma que tem um corpo. Exatamente. Isso é um fundamento importantíssimo. Então, com o estudo, com o conhecimento, você vai se situando melhor no mundo, sabendo qual que é o seu projeto, qual é o seu propósito de vida, e isso vai trazendo uma maturidade espiritual. Então, o conhecimento, quando na doutrina espírita
você vê o Espírito Verdade dizer, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Por que que o Espírito Verdade sugere que a gente busque o conhecimento? É porque o conhecimento é que traz a maturidade. Na minha opinião, desses anos todos que a gente tem vivido, quantas vezes você age como criança? Exatamente. Que Paulo de Tarso diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança. Agora que eu entrei numa fase adulta, eu não posso me comportar como criança, né? Com certeza. Porque aí é falta de maturidade. Então, quando você vê uma pessoa que se melindra à toa, uma pessoa que está sempre vendo o lado ruim da vida, sempre reclamando, sempre pessimista, é uma falta de maturidade espiritual. Mas é porque ela trouxe em si uma bagagem cultural de complexo de inferioridade, de traumas, que cada ser humano é uma complexidade, né? Com certeza. Muitas vezes a gente vê a pessoa dizer assim, não, eu sou assim, desse jeito, porque meus pais que me deram essa educação, que me criaram assim, eles não souberam me educar, não souberam me criar. E, em realidade, os pais, é lógico que não tem culpa, eles deram o melhor deles, né? Mas a batata, ele não tem que jogar na mão dos pais, jogar na mão da mãe. Ele tem que parar e pensar, o que é que eu vou fazer com essa educação que eu recebi? E como é que eu vou melhorar tudo aquilo que eu aprendi? Aí é maturidade. Aí é maturidade. A gente não pode... Sinais da imaturidade é exatamente isso, você transferir responsabilidade. Então, eu estou assim porque meu pai foi intolerante comigo, porque minha mãe não compreendeu, tudo bem, pode ter acontecido isso tudo. Mas quando você chega na fase adulta, como é que a gente caracteriza a fase adulta? É quando a pessoa já inteirou 30 anos? Hoje em dia, mais não. A fase adulta é quando a pessoa se autossustenta. Essa é a fase adulta. Então, se você está na casa dos seus pais ainda, você tem 40 anos, mas não sabe o que é uma conta de luz, não sabe o que é, quanto que custa lavar o lençol, você ainda é infantil. Com certeza. Está adolescente. É né? irresponsável. Porque é uma questão, quando você começa a tomar determinadas atitudes, né, assumir a responsabilidade da sua própria vida, você sabe que você tem responsabilidade com o meio que você vive, com aquele núcleo familiar, porque os pais não têm obrigação de ficar sustentando marmanjo dentro de casa, porque 20 anos já é marmanjo para mim. Pois né? Já é marmanjo. Por quê? Porque já sabe pensar, já sabe namorar, já sabe se drogar, já sabe mentir, já sabe se esconder, já sabe aprontar, já sabe estudar, já sabe trabalhar. Então, se não faz, é porque é irresponsável e imaturo. A educação tem um questionamento que Maslow faz, que eu acho muito interessante. Maslow é um psicólogo americano que escreveu Maslow no gerenciamento. Como você gerenciar não só uma empresa, mas também a sua própria vida. E tem a pirâmide de Maslow, né, que é muito conhecida, as necessidades básicas do ser humano. Mas na introdução do livro dele, ele fala uma coisa muito interessante, Iraci. Ele diz assim, quando você olha uma criança hoje brincando num parquinho, você vê que a criança não tem preconceito. Ela não está preocupada se o menino está com tênis novo ou não, porque se estiver preocupada com isso, já é um desvio de educação. Porque certeza. Normalmente a criança é livre. Ela está ali, está brincando, ela quer brincar, ela quer interagir, ela está sorrindo, ela quer ser feliz. Mas aí ele pergunta, como é que um ser tão livre vira um adulto tão mal amado, tão reclamão, tão chato, tão difícil de aguentar? Como que um ser tão livre vira isso? Aí ele fala do projeto educacional.
A gente tem um projeto educacional para os nossos filhos, mas que não privilegia a ensinar a criança qual é o sentido da vida. Você fica dando muitas coisas para os seus filhos, coisas materiais. Fica dando muito mimo, tudo isso é válido, porque a gente ama os filhos. Mas tem um limite também, Mas né? tem um limite. Se você não der limite para os seus filhos, não explicar para essas crianças, desde pequenininho, qual é a razão deles estarem aqui na Terra, porque existe um propósito. Existe uma razão, não importa a sua religião, não importa qual é o seu caminho filosófico, o que importa é se você realmente sabe responder essa pergunta. Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Você sabe para que você serve? E isso tem que ser ensinado à criança desde pequena, porque senão ela cresce com uma distorção da realidade. Nossa, isso ela acha que todo mundo tem que servir, vira aqueles reizinhos, aqueles filhos insuportáveis, que tratam mal os pais, respondem, cria confusão para todo lugar que vai, mimadinhos, né? Então, essa questão educacional que Maslow fala, isso é extremamente importante, porque não adianta esperar o menino chegar aos 15 anos, em que aquela fase em que vem assim, a glândula pineal, que é frenadora da sexualidade, ela abre as comportas e aí vem o homem velho que estava ali. Aí, quando vem esse homem velho, cheio de questionamentos, já cheio de problema, é que você vai querer educar esse menino? Aí você nunca vai educar. Não né? consegue. Você não educa aquele que já cresceu, você educa aquele que está na fase de aprendizagem. Exatamente. Porque quando o ser humano já entrou na fase adulta, o problema é que ele acha que ele já sabe tudo. Então, ninguém tem que impor, ninguém tem que ensinar, ninguém tem que explicar, porque ele é senhor de si. Exatamente. Né? Então, como é que você vai mudar a cabeça de um adulto? Não vai mudar. Só se ele quiser mudar. Aí que Ele entra é que o tem que desafio, mudar. né? Aí entra o desafio. Muitas pessoas na fase adulta, elas descobrem que não são aquele príncipe maravilhoso que a mãe falava. Eles não são nenhum príncipe encantado, nenhuma pessoa maravilhosa. Aí, no enfrentamento com a realidade, aí que vem as descobertas e os sofrimentos para aprender. Que a coisa poderia ser bem mais fácil se os pais assumissem esse projeto. Eu vou ensinar o meu filho desde pequenininho o que ele está fazendo aqui na Terra. Por que ele veio, né, Iraci? Dando os limites, ia parando, botando na trilha e fazendo ele aprender que ele sempre tem que respeitar o outro. Porque hoje a falta de limite faz com que aquela criança, aquele jovem, não respeite ninguém. Não respeita nem a si mesmo, nem os pais, nem os avós, nem os colegas. Eles acham que eles cresceram, que eles podem tudo, o céu é o limite. Aliás, o céu nem tem limite para eles. É mesmo. Então, fica realmente um carro desgovernado que está ali acelerando, porque conforme a idade vai aumentando, ou seja, ele está acelerando a vida dele. Né? A maturidade precisa chegar, né? E a maturidade só vai chegar se ele tiver a sorte de encontrar alguém na vida que lhe dê bastante trabalho, vamos dizer assim, que lhe bata bastante, entre aspas, não é bater no sentido de bater com violência. Que faça com que ele tenha que desafios para enfrentar. Que ele se assuste com relação à vida. E por isso a gente vê muito jovem, eu trabalhei muito tempo com adolescente, a gente vê muito adolescente totalmente perdido. Eles não sabem o que eles querem, o que eles estão fazendo aqui, se enche de remédio para dormir. Os pais acham justo
pagar Prozac, sei lá mais quantas pílulas que tem para esses meninos dormirem bem. Ah, meu filho quase não dorme, ele precisa dormir bem. Tem TDAH. E Todo enche mundo o tem. menino de remédio para dormir e cria aquele círculo vicioso de dependência. Se ele depende de um remédio para dormir, daí a pouco vai depender de droga, vai ser um ser dependente. Totalmente a falta de maturidade, hoje em né? dia, os jovens estão sendo criados para caminhar sempre com uma bengala psicológica. Eles não têm autonomia de caminhar em direção à descoberta do mundo, à descoberta da vida e à descoberta de si mesmo. Ele caminha com uma bengala psicológica. Então, ele usa o cigarro eletrônico, ele usa alguma droga, algum comprimido, ele tem a dependência dele total em cima de aparelhos eletrônicos. Então, ele não aprende a conhecer o mundo, ou seja, ele não aprende a se relacionar. É verdade, Iraci. Então, nós que somos adultos hoje, né, estamos trabalhando a nossa maturidade, a nossa plenitude. De que maneira essa fase adulta é uma fase importante para você trabalhar a sua plenitude? É exatamente examinando quais os problemas que você trouxe da sua educação. Porque realmente não é culpar os pais, mas é tomar consciência que seus pais não são perfeitos. Eles fizeram o melhor que sabia, mas falharam muitas vezes no excesso de mimo, numa falta de limites. Teve uma vez que eu estava num restaurante, e eu não esqueço disso porque me marcou muito, e eu vi uma criança fazendo uma birra e pedindo para a mãe sair de um lugar e ir para o outro. Ela queria sentar no lugar da mãe. A menina devia ter uns 4, 5 anos. E ela está, mãe, eu tenho que sentar aqui, eu tenho que sentar aqui. Eu estou vendo o procedimento da mãe. De repente, a mãe se irritou tanto com a menina que deu umas palmadas nela em pleno restaurante. Pegou, deu umas palmadas nela e falou, tá bom, você senta aqui. Mas aí cedeu o que a menina queria. A menina levou umas palmadas, mas conseguiu. Conseguiu o que ela queria, não deu a mínima para as palmadas. Não deu a mínima para as palmadas. Aí ela conseguiu, a menina tomou o lugar da mãe. Então eu falei, gente, você vê como que é a falta de consciência de uma mãe que educa um filho, primeiro com violência. Bater em público não tem coisa pior para uma criança do que apanhar em público, mas ela já devia estar acostumada. E segundo, que não podia, já que ela apanhou, então não vai ceder. Não, e não tinha que ter cedido. Tipo assim, olha só, meu filho, eu estou orientando onde você vai sentar. É aqui, acabou. É aqui, acabou. Não é você que vem falar, quero sentar no seu lugar. Quer dizer, é uma falta de reconhecimento dessa mãe da posição de cada um dentro de uma família. Exatamente. E ela cedeu. No momento que ela cedeu, a menina aprendeu que se ela fizer birra, se ela fizer manha, se ela fizer escândalo, ela vai ganhar o que ela quer. Exatamente. Então, às vezes os pais falavam assim, mas o meu filho, ele perde o fôlego. Eu falo, deixa perder. Pode espernear, berrar, o que for. Quando diz não, é não, e acabou. Olha não só, tem perdeu o que fôlego. Dizer. Um bom tapa na bunda faz o fôlego voltar no mesmo instante. Pois é. Desde bebê, porque vai levar aquele susto, pronto, voltou o fôlego. Não sou a favor, mas assim, eu sou a favor de quando for sim, é sim, quando for não, é não. E tem que ser. Não é? Porque você não tem que não precisa nem bater se não quiser, porque eu também nunca gostei dessa violência. Não tem que bater, mas não tem que ceder. Mas cá entre nós, umas palmadas na bunda nunca nunca matou ninguém. Exatamente. As boas palmadas na bunda fizeram a gente a pessoa respeitosa que a gente se tornou em algum momento da vida. Né? Eu nunca me lembro de ter apanhado do meu pai e da minha mãe, jamais na minha vida. Eu era caçula, sou caçula de 5 irmãos, e eu posso ter apanhado quando era criança.
Mas isso não me trouxe nenhum transtorno Nenhum trauma, né? psicológico, nenhum Nenhum trauma. trauma. Agora, a não ser a pessoa que vai lá, bate, espanca, como no próprio instituto nós tivemos na semana retrasada um menininho, acho que ele tinha uns 8 anos, 10 anos, alguma coisa assim, chegou todo marcado, arrebentado. O que foi que aconteceu? Meu pai foi na escola sexta-feira e descobriu que toda sexta-feira a gente estava matando aula para ir para a praia. Aí ele chegou em casa, pegou a pá e bateu no menino de pá. Nossa Ele era um Senhora, pedreiro. que violência, né? Uns tapas na bunda ia assustar muito bem, estava suficiente. Agora, isso é uma violência, uma agressão sem fim. Nossa Senhora. Então, tanto que nós tivemos que tomar providências, né? Mas você olha, a pessoa não tem uma medida e um preparo, É. né? E- Uma falta de acompanhamento. Então, tem... E isso, essa maturidade dos nossos filhos, que todo mundo busca essa maturidade, é um treinamento mesmo, meus irmãos, é um treinamento. Você tem que negociar com seu marido, como quer educar o filho, ou com o seu parceiro, ou com a sua mãe, se você não tiver um parceiro. A educação é uma negociação. O que você quer para o seu filho no futuro? Você quer que ele seja um bem de vida ou um homem de bem? Exatamente. Porque as pessoas ficam preocupadas. Eu quero meu filho bem de vida, ou seja, que ele ganhe muito dinheiro, que ele arrume uma profissão rentosa, isso que todo mundo fica pensando, mas isso não é o mais importante. Não, isso é detalhe. O mais importante é ser um cara bom, uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, honesta, ter ética, ter moral. Exatamente. É isso que nós estamos precisando, né, Iraci? A gente pode negociar com o marido que tipo de educação vai dar, porém, você jamais pode abrir mão da moral, Da obediência da também, ética né? e da instituição família. É Né? verdade. Tem coisas que não são negociáveis. E a né? gente combinar o que é sim, o que é não. Porque não adianta você fazer chantagem. Você fala sim, o seu marido vai lá e fala não, ou vice-versa. Aí a criança fica, mas a minha mãe deixou, por que você não deixa? Então, isso antes de dizer não ou sim para os filhos, é uma negociação. Vamos ver o que é importante para o seu filho, para o nosso filho. Porque tem mãe que acha que ela é dona sozinha dos filhos, ela nem negocia com o marido nem se importa. Depois fica uma criança que precisa de pai, que não tem Exatamente. pai, ou vice-versa. Né? É. A mãe não se incomoda nada, o pai é que manda, ela não manda nada. Olha, quando seu pai chegar, você vai ver o que vai acontecer. Isso Eu vou é te entregar absurdo. para ele. Né? Então, esse É tipo falta de maturidade da mãe. da mãe e do pai. Então, meus irmãos, se você está com problema de maturidade, que todos nós, a nossa meta é um amadurecimento espiritual, é a plenitude, todo mundo quer ser feliz. E para a gente ser feliz, eu me lembro, minha filha era novinha, ela falava assim, mãe, eu tenho vocação para felicidade. Eu adorava essa frase que dela. linda! Eu adorava essa frase dela. Eu tenho vocação para Eu tenho vocação para felicidade, mãe. Eu falei, minha filha, isso eu acho maravilhoso, por isso que eu digo que tem filho que nos ensina muito. E uma das grandes lições que essa minha filha me deu foi essa. Eu falei, mas minha filha, o que é ter vocação para felicidade? Ela falou assim, vocação para felicidade é olhar o lado bom da vida. Eu não quero olhar nunca o lado ruim. Todo mundo tem lado bom e lado ruim. Eu prefiro olhar o lado bom. Então, assim, não é um tipo poliana, mas é um tipo capaz de falar, se eu sou feliz falando bem das pessoas, por que eu vou falar mal? Exato. Né? Então, assim, é a vocação para ser feliz. A felicidade é de foro íntimo. Ninguém é obrigado a cuidar da sua felicidade. Você botar a felicidade nas costas do outro é a maldade. Eu só vou ser feliz se fulano me amar. Ué, mas ele é obrigado a te amar para você ser feliz?
Né, não? Não é? Que é isso? Você tem que ser feliz com você mesmo, né? Se ele virar e falar, não vou te fazer feliz de jeito nenhum, pronto, acabou com a tua vida, você vai passar a vida inteira infeliz. Pois é. Então é isso, a gente tem que buscar essas duas asas da evolução humana que Emmanuel fala, né? É a asa do amor e a asa da inteligência. É. Nós somos seres inteligentes. Se nós somos seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus, que é o Deus de amor e de sabedoria, por que que a gente vai passar o nosso tempo na Terra lamentando, reclamando e não buscando uma autorrealização? Com certeza. Né? A gente está aqui para o crescimento, desenvolvimento e para ser feliz. Exatamente, fomos criados para sermos felizes. Por que que a gente não consegue conquistar a felicidade? Porque imagina que a felicidade esteja além da gente. A gente põe a felicidade onde a gente acha que não alcança. Vamos colocar a felicidade fazendo o melhor que a gente sabe, onde quer que nós estejamos. E também porque nunca está satisfeito, contente e feliz com o seu presente agora. Você precisa almejar uma felicidade lá longe para ir buscá-la. Você não tem capacidade para olhar e falar assim, gente, eu sou feliz do jeito que eu estou, do jeito que eu estou vivendo, a minha caminhada, com desafios, sem desafios, porque a vida faz assim, uma hora muito desafio, outra hora dá uma descansada, mas eu sou feliz comigo, né? Então isso é importante, né? É muito importante, Iraci. Olha, nós estamos falando num programa para os nossos irmãos ouvirem. A gente deseja profundamente que cada um se identifique como filho de Deus, criado para o amor e a felicidade. Os tempos ruins a gente tem que superar elevando os nossos pensamentos, que Deus nos criou para isso, para o bem, para o amor. Na verdade, só existe o bem. O mal é uma negação transitória do bem. Isso é a maturidade. Perfeito. Quando você fala assim, não, eu não estou aqui com todo mundo que eu gostaria de estar, mas quem está aqui comigo está me fazendo muito feliz, porque eu estou feliz de estar aqui. Não é isso? Aí. Gente, passa muito rápido, voa feito louco. Leila, obrigada pela sua presença no Plenitude. Muito bom ter você aqui com a gente sempre. Muito obrigada a vocês também. Obrigada. Adoro estar aqui. E nós buscamos levar você a fazer um mergulho interior e fazer a sua maturidade florescer. Isso é muito importante. A pessoa que tem maturidade, ela consegue se enxergar, se posicionar diante da vida e principalmente sem o sofrimento, porque ela compreende que cada coisa tem a sua fase e o seu ciclo e isso não faz com que ela se sinta infeliz. Então, para que você tenha uma semana de muita luz, paz, alegria, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz para você e muita maturidade.